Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje: o ímpio será aniquilado por Deus. Salmos 52, um salmo didático de Davi. Por que, ó prepotente, te vanglorias na maldade? Para o traje de Deus todo dia. Engendras crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjada de intrigas. Ao bem preferes o mal, a palavra da justiça, a mentira, todas as palavras perniciosas te agradam, ó língua férida. O próprio Deus te destruirá para sempre, agarrando-te, te arrancará da tenda, para erradicar-te da terra dos vivos. Ao vê-los, os justos, tomados de temor, deles escarnecerão. Eis que o homem que não tomava a Deus por seu refúgio, porquanto depositava sua fé em suas muitas riquezas e assim tornou-se poderoso por seus crimes. Eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, confio no amor divino para todo sempre. Eu sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Aleluia! Como é bom louvar e engrandecer ao nome de Deus. E poder meditar na sua palavra, seja ela nos Salmos, Provérbios ou em qualquer outra parte da Bíblia, sempre poderemos extrair lições extraordinárias. Um salmo muito curto, mas repleto de ensinos da parte de Deus. Um salmo que Davi faz de uma forma didática quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Deixa eu te falar uma coisa, que quando eu e você, sem dúvida, estamos na angústia, em tristeza, quando nós nos encontramos numa situação difícil, seremos muito tentados a esmurecer e muitas vezes seremos tentados nos nossos medos. É interessante aqui refletir acerca da condição em que Davi se encontrava. Aqui em 1 Samuel 22, no verso 22, dirá: eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai, as quais foram levadas à morte diante das informações maliciosas de Doeg, para dar um pouco de vazão àquela angústia e para obter um certo alívio para a sua mente. Ele escreve esse salmo em que, como um profeta e, portanto, como uma autoridade de Deus, ele teria, naquele momento, no trono de um príncipe, e ele denuncia a Doeg pelo que ele havia feito. Ele acusa e sentencia, porque ele estava se gabando dos seus crimes. Davi passa o veredito deste homem. E ele prevê na sua profecia, na sua palavra inspirada por Deus, o triunfo dos justos na execução de uma sentença. Ele consola ele mesmo, na certeza da misericórdia de Deus, em poder estar ainda de pé, louvando ao nome desse Deus. E ele começa a cantar estes salmos, por assim dizer, a declarar este grande poema
em repúdio ao pecado de uma mentira. Quando muitas vezes as pessoas elas não preveem a ruína, a sua própria ruína em fazer o mal, e ela se deleita nos seus maus caminhos. Assim são aqueles que procedem à mentira, aqueles que inclinam seus corações para perversidades. Vamos avaliar o que está escrito em 1 Samuel 22? Eu acho que essa palavra tem muito a nos ensinar hoje. Davi, ele, nessa ocasião, nessa palavra aqui, principalmente no verso 22, e se a gente for adentrar um pouquinho mais adiante, Saul ele estava mandando matar todos os sacerdotes. E aqui no verso 17 diz: imediatamente o rei ordenou aos homens da sua guarda pessoal: aproximai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porquanto eles também estão cooperando com Davi. E souberam que ele estava fugindo, mas não me comunicaram. Entretanto, os servos do rei recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes de Deus. Tão interessante que Aimeleque, ele tem uma postura de defender a Davi de uma forma muito clara. E Saul, ele fica muito furioso. E numa atitude de represária mesmo, ele manda matar os sacerdotes. Um historiador, Flávio Joséfo, em suas narrativas históricas, ele afirma que morreram ao todo 385 pessoas. Destes, 85 eram sacerdotes e 300 eram parentes deles. Como a própria guarda de Saul se recusou a cometer esta maldade, um idumeu chamado Doeg, ele se presta ao sórdido serviço de carrasco. É impressionante como uma pessoa pode se transformar quando se deixa dominar pelo poder. Então, essa reflexão vai aqui para a lição entre a postura de um justo e a postura de um ímpio. Como o rei, ele fica raivoso, ele fica furioso por causa das atitudes do seu próprio exército em mandar matá-los e ele se recusar a levantar as mãos contra os sacerdotes. Aparece um perverso. Aqui vai a nossa primeira lição. Sempre que eu e você tomarmos uma posição por Deus, nós certamente vamos desagradar a muitas pessoas. Quando a coerência ela adentra no coração de uma pessoa, quando o Espírito de Deus verdadeiramente guia as emoções de uma pessoa, a vida espiritual, os sentimentos, a mente por um todo, o seu ser completo, você nunca vai fazer o que lhe agrada. Diferente de Saul, que no impulso de ira, de raiva, numa precipitação, ele termina dando continuidade à sua trama perversa. Talvez você é alguém que se recuse a ceder ao mal, a atrair amigos, a ferir pessoas. Sabe aquela rodinha de amigos que te chamaram certa vez para falar mal do teu chefe, para denegrir a imagem de pessoas? Eu creio em nome de Jesus que se você é um justo, que se você é um ímpio, você vai se recusar a contaminar sua própria mente, as suas próprias emoções com a perversidade, com a maldade. Uma pessoa que ela é saudável emocionalmente, ela busca pensar sempre, por mais que as pessoas ruins estejam lá, ela busca pensar sempre o bom, mesmo daquilo que é ruim. Extrair algo de bom nas lições da vida. Doeg é ordenado pelo rei a matar os sacerdotes. E ele, o Edomeu, ataca e mata os sacerdotes. Além disso, Saul manda matar todos os habitantes de Nob, que era a cidade. Quando eu e você nos recusamos a fazer algo
de ruim, pessoas vão se posicionar contra você. E algumas delas até vão se juntar a outras pessoas para poder arrumar alguém para estar contando do lado delas uma história que não é real, algo que você fez que não é verdade. Foi o caso de Doeg. Doeg, ele acreditou que o que Saul estava dizendo era verdade. Você já deve ter ouvido falar na linguagem popular que os opostos se atraem. Mas eu também tenho outra versão. Nós atraímos aquilo que somos. Doeg era tão perverso tanto quanto Saul. Estava tão furioso e equivocado nas suas decisões tanto quanto Saul. Ele estava destinado a cometer o mal tanto quanto Saul. Ele se deixou dominar pelo poder. É conhecer uma pessoa no mundo popular, a gente diz assim, dê poder para ela. É tanto que Satanás ele foi precipitado dos céus porque ele detinha o poder e ele deixou com que o comércio tomasse conta do seu coração. Ele deixou com que a soberba, em outra linguagem, a avareza, a prepotência, o desejo de estar acima de Deus, tomasse conta do seu coração. O poder que muitas vezes sobe a cabeça de algumas pessoas que dirigem algumas igrejas, que lideram algumas pessoas. O poder que muitas vezes está disponível para aqueles que são filhos de Deus, filhas de Deus, e com a mesma proporção que crescem em seus ministérios. Se acham tão poderosos e tão suficientes, mas começam a ficar tão firmes que Deus permite até uma perseguição, uma calúnia, uma mentira, para que o próprio propósito de Deus seja alcançado. A fraqueza humana passa a ser então revelada e Deus passe a mostrar para você que você tem que considerar tão somente Ele como o Todo-Poderoso. E não é desmerecendo o que Ele fez pela sua vida, mas é porque a grande armadilha do diabo para a vida da modernidade de hoje é: faça tudo por conta própria. Afinal de contas, você pode tudo. Ligue lá qualquer botão de vai e vai mesmo, e faça mesmo. Para que pensar no outro? Eu vejo muitas vezes jovens, adultos, adolescentes, pessoas de todas as idades falando comigo o que elas desejam viver. Momentos de prazer e de felicidade, onde seus pais muitas vezes criaram essas pessoas ao longo de uma vida. Mas elas simplesmente levadas por influências de amigos, por pessoas que têm a língua perversa, que têm a mente maquiavélica, elas preferem trocar o momento com os amigos do que a realidade que elas vivenciaram ao longo de uma vida com suas famílias. Esse é um tempo que não volta. E essa é uma atitude de Doeg. Eu não sei se você é um Abimeleque da vida, aquele que vai se recusar a fazer o mal, aquele que vai se opor quando os amigos tentarem lhe influenciar e dizendo: olha, faz isso contra o seu pai, faz isso contra a sua mãe, vamos, minta, seja livre. E alguns até que se sentem presos dentro de suas próprias casas, quando aí é o lugar da tua liberdade. E o teu valor, qual é? Inverter a posição da família para a condição dos amigos, aqueles que hoje dizem que te amparam, mas não têm capacidade de te suster. Aqueles que muitas vezes dizem que te amparam, não têm uma história de uma criação desde um ventre materno. Estão ao teu lado hoje, mas são tão passageiros quando o vento carregá-los. Na primeira adversidade que você tiver, na primeira oportunidade que eles tiverem, agirão cruelmente e com astúcia, como fez Doeg, como fez Saul. Muitas vezes essas pessoas se demonstrarão sinceras, mas na hora H são incrédulas com relação ao que Deus tem para você, são arrogantes, estão agindo sob influência de Satanás. Davi nos ensina a ficar firmes com uma mentalidade inabalável, uma mentalidade refugiada no Senhor, uma visão privilegiada que Deus nos concede de fazer o bem, sem olhar a quem
e não permitir com que o espírito maligno ou com que a mente perversa venha a ser fonte que apodreça os nossos relacionamentos e a nossa família. O inimigo, muitas vezes, é a nossa própria tolice e imaturidade de querer agradar aos outros. Corremos riscos por querermos agradar as pessoas. Aqueles que não sabem dizer não, e aí, lá na frente, colhem tamanho castigo, se veem sozinhos, machucados pelos seus amigos, feridos, caindo num laço, numa armadilha, até que é necessária a mão de Deus, o amor e a misericórdia do Senhor para livrar dessa situação ruim. Eu não sei em que condição você se encontra hoje, mas depois que Doeg foi se encontrar com Saul, certamente, demonstrando a rivalidade entre dois estilos de vidas diferentíssimos, a atitude de pessoas boas e a atitude de pessoas ruins. Certamente, quando ele vai se encontrar com Saul, não foi o oposto que se atraiu, mas ele atraiu aquilo que ele era. E você? Quais são as pessoas que te cercam? Quais são as pessoas que influenciam você? O que é que tem acontecido na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida? Será que verdadeiramente essas pessoas têm coisas boas para você? Será que verdadeiramente essas pessoas te querem o bem? Aqui os Salmos diz que o ímpio será aniquilado por Deus, ou seja, o final dessas pessoas é destruição e morte. Que Deus possa nos fazer refletir no que diz os salmistas: eu sempre louvarei pelo que fizeste e na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. E que essa bondade divina ela venha refletir no nosso interior, a ponto de mudar não só a nossa mentalidade, mas a nossa forma de ser e de falar. Que nós não venhamos a perder a origem que nós temos em Deus. E que a nossa mente seja estruturada, moldada pela ação gloriosa do Espírito Santo. Eu gostaria de orar por você. Talvez você que neste momento esteja sendo um Doeg, ou você que poupou alguns amigos de crueldades e foi fiel e firme na fidelidade aos seus amigos. Que Deus venha honrar a sua vida. Oremos. Pai, em teu nome, Senhor, que o Senhor venha nos livrar dos laços de Satanás. Que o Senhor venha nos livrar da maldade, da mentalidade, Senhor, que é influenciada e gerida por coisas perversas. Que o Senhor venha colocar no nosso coração a fidelidade a qual este salmo descreve. Que com certeza vem pela tua palavra que é a verdade. Nos livre da mentira, da injustiça. Nos livre, Senhor, da língua férida. Nos livre, ó Pai, de levar um amigo à ruína, de levar a família à ruína. Nos livra, Pai. Nos conduza salvos e em paz ao teu caminho, Senhor. E assim como a oliveira verdejante na casa de Deus, confiando no teu amor, nós venhamos a florescer. Com o poder do teu Espírito Santo, torna-nos, Senhor, conforme a tua imagem, a tua semelhança, moldando-nos dia após dia, pelo poder transformador, regenerador do teu Espírito Santo, o que começou a boa obra em nós. Que ele venha hoje nos santificar e nos aperfeiçoar até a tua vinda. É o que nós rogamos e te agradecemos. Amém e amém.